Vamos ler a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra divina. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, que alegria bendita é podermos tomarmos a Tua palavra e não só, ó Deus, lermos as Escrituras de forma esporádica, lermos passagens aleatórias, mas o Senhor nos ensinou por Tua própria palavra que devemos ler e aprender acerca de todo o conselho de Deus. A Tua palavra, Senhor, nos foi dada para ser lida, exposta, pregada, com meditação e grande súplica a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver aquilo que aprendemos. Visto que, se formos apenas ouvintes e não praticantes da Tua palavra, Senhor, nos enganamos a nós mesmos. E é quanto justamente esta nossa defasagem, ó Senhor, de sermos ávidos para ler, aprender, mas tardios de coração para entender e aplicar, que nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que haja um mover do Teu Espírito sobre nós, ó Deus, não produzindo emoções meramente, mas nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito mova a nossa vontade, cheia de fé, de confiança em Cristo Jesus, a fim de que, apegados ao reto ensino das Escrituras, possamos, ó Senhor, experimentar de maneira profunda
aquilo que aprendemos do Senhor. Deus amado, nós já exaltamos o Teu nome, falamos acerca do Teu Filho Jesus, oramos, demos o nosso dízimo, mas agora, Senhor, é a parte que mais estamos ansiosos para ouvir. É a voz de Teu Filho Jesus a nos falar de maneira específica, de forma que nos atenda, Deus, nas nossas muitas necessidades, e que, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, quando nós nos deparamos em frente a um lago, e é brincadeira de criança, mas também nós adultos muitas vezes assim fazemos. Tomamos uma pedra, jogamos na água e vemos formar, pela vibração do contato da pedra na água, círculos que começam pequenos e vão crescendo até atingir as margens do próprio lago onde estamos. Essa é a imagem que já uma vez usei para descrever, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós nos deparamos com um livro que foi escrito também por Lucas, a fim de mostrar o que aquele evangelho de Lucas, o evangelho, ele teve o seu prosseguimento. As ações de Cristo Jesus, já agora do outro lado da glória. Este lado de cá, ele viveu, morreu, ressurgiu e foi elevado aos céus. Mas agora ele está presentemente ativo. Uma vez que foi glorificado, o Senhor Jesus continua a agir sobre a vida dos seus discípulos. E o modo pelo qual Lucas organiza este novo testemunho a Teófilo, veja que no prólogo do Evangelho de Lucas, Teófilo é mencionado, trata-se provavelmente de um nobre, e que Lucas direciona as suas duas obras para tratar a respeito de todo o plano redentivo de Deus. E ao fazer assim, Lucas vai tratar neste ato, nesses atos dos apóstolos, a partir do versículo 8. Então eu quero chamar a sua atenção aí. Mas recebereis poder. Então, Lucas, ele enfatiza as ações do Espírito Santo, as ações do Espírito de Deus, do outro Paráclito prometido por Jesus, o Espírito que já está sempre presente no mundo. Desde a criação, a Bíblia nos fala a respeito da presença do Espírito no cosmos. Mas é de uma outra questão que se fala quando há de Cristo Jesus enviar o Espírito. É nesta missão, nesta promessa, no cumprimento desta promessa, de enviar o Espírito de uma maneira específica que nós vamos ver. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Agora veja aqui os círculos concêntricos, a pedrinha no lago que vai abrangendo cada vez mais, vai expandindo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então preste atenção, irmãos. Como Lucas estrutura o seu evangelho, objetivando o discipulado dos crentes, agora ele objetiva, meus irmãos, dar conta da expansão do reino de Deus para além de Jerusalém. O reino messiânico alcançando todas as nações a partir do comissionamento de Cristo e no poder do Espírito Santo. O livro, portanto, se organiza exatamente como aqui está dito no versículo 8. A ênfase no Espírito, na vinda do Espírito, e a expansão da obra de Deus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro termina, portanto, com Paulo preso em Roma, mas pregando o Evangelho.
Os confins da terra está se referindo, irmãos, àquele mundo conhecido de então, em que Deus alcançaria todas as gentes, os gentios, e os judeus espalhados pelo mundo conhecido de então. Por isso que o evangelho, ao chegar em Antioquia, para dali adiante, o evangelho já vai então penetrando os confins do mundo conhecido de então. Nós observamos no capítulo 19 que Paulo chega a Antioquia, da Psídia. E assim, irmãos, nós vamos observando essa expansão do reino de Deus através deste plano definido por Cristo Jesus. O que é curioso aqui nós mencionarmos já de antemão é que este evangelho que se expande, meus irmãos, expande simultaneamente. Atentai porque eu vou ensinar aqui. Veja o versículo 8 ainda. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O programa estabelecido por Cristo Jesus não visa a expansão da igreja apenas no âmbito local. Pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus, nós vamos observar que o evangelho tende a se expandir simultaneamente em todas as direções. O comprometimento do Espírito Santo ao auxiliar a igreja no trabalho de proclamação da palavra é fazer com que ela se mova em todas as direções, fazendo com que o reino de Cristo se estabeleça de maneira poderosíssima. Ah, meus irmãos, este livro vai nos motivar a dar testemunho de Cristo Jesus. Este livro vai nos ensinar, meus irmãos, a vivermos em comunidade como filhos de Deus. Este livro vai nos ensinar, meus irmãos, a importância da oração corporativa e o quanto nós pecamos contra Deus ao nos ausentarmos das reuniões de oração. Este livro vai nos mostrar, meus irmãos, que há dificuldades no meio do povo de Deus e como nós podemos então resolvê-las. No caso do Concílio de Jerusalém, este livro vai ensinar aos nossos amados presbíteros a bem governar a igreja do Senhor Jesus, porque aqui surgem aqueles que governam a igreja e aqueles que são as mãos da misericórdia. Ah, esse livro tem muito a nos ensinar, especificamente também aos diáconos da nossa igreja. Este livro, meus irmãos, vai nos motivar a buscar a Deus em oração, querendo receber de Deus o poder que vem do alto, a fim de que nós não sejamos iludidos pela força do nosso braço, achando que a igreja se expande pela nossa própria sapiência. Não, irmãos, a igreja é um organismo vivo, corre em suas veias o sangue do Cordeiro, e é Ele dos altos céus que põe em marcha a sua noiva. Às vezes nós achamos que a igreja se move ao bel prazer da nossa preguiça. É por isso que o próprio Jesus envia perseguições para espalhar a sua igreja. E o livro de Atos nos ensina o quão importante é sofrer por Jesus. Mas o nosso objetivo específico nesta noite é falar dos ensinos que nós temos nesta porção da Escritura, irmãos. A ascensão do rei e a espera pela promessa do Pai. Aqui está o ensino mais sintético que pude ao avaliar o texto, as ênfases do texto. A ascensão do rei e a espera pela promessa do Pai. Então, observe a divisão aí que vamos fazer do texto bíblico, para que você não se perca, mas compreenda toda a mensagem da palavra de Deus. Dos versículos de 1 a 5, nós temos a preparação para a missão. A preparação para a missão. Dos versículos 6 a 11, nós temos a comissão para a missão. E a ascensão.
a comissão e a ascensão de Jesus. Então, dos versículos 6 a 8, somos ensinados sobre a comissão. Dos versículos de 9 a 11, somos ensinados sobre a ascensão. E, por fim, dos versículos 12 a 14, a espera pela promessa do Pai. A preparação, a missão, a ascensão e a espera pela promessa do Pai. Vamos então, irmãos, percorrer esses ensinos da palavra, de modo que sejamos grandemente edificados segundo a graça de Deus em nossas vidas. É impressionante, meus irmãos, porque dos versículos de 1 a 5, nós vemos Lucas dizendo a Teófilo sobre essas características sensoriais, visíveis, tangíveis da ressurreição de Jesus. Lucas quer, irmãos, levar a Teófilo e aqueles da igreja que lerão depois o seu documento, provar que Jesus realmente ressuscitou. Ele diz que o Senhor Jesus deu provas incontestáveis. Uma delas, meus irmãos, nós sabemos, ele cita que ele comeu com eles. O Senhor Jesus, logo ao ressurgir, ele participou de refeições. E o texto bíblico de Lucas vai mais adiante no relato dessas refeições de Jesus. Ou seja, ele ficou 40 dias, irmãos, se alimentando como um ser humano, como qualquer outro. O Senhor Jesus está preparando os seus discípulos para uma grande comissão que ele lhes designou, e ao fazer isso, irmãos, fazia parte desta preparação que eles estivessem diante de um Cristo vivo, porque eles testemunhariam a respeito de alguém que morreu e ressurgiu. Ele está preparando os seus discípulos e, ao mesmo tempo em que ensina, fala do significado da sua ressurreição, da promessa do Espírito, de como eles vão pregar o Evangelho. Ele está vivo, falando, comendo com eles. Irmãos, observe a natureza desta preparação. Ela não é algo assim feita no abstrato. É assustador, irmãos. Chega ao ponto da intimidação. Porque todas as vezes que Jesus se encontrou com seus discípulos, segundo os relatos das Escrituras, após a sua ressurreição, eles ficaram apavorados. Eu sei que é difícil a gente achar termo de comparação, mas não é, amados irmãos, algo inusual. Vez por outra, nós sabemos aí de pessoas que estiveram clinicamente mortas, até mesmo com seu atestado de óbito escrito, e voltam à vida. Mas depois, finalmente acabam morrendo. Os personagens bíblicos que Jesus ressuscitou, irmãos, eles não ressurgiram nos termos que Jesus ressurgiu. A volta à vida daqueles que Jesus trouxe de novo, por exemplo, Lázaro, foi algo assustador, irmãos. Depois de 4 dias, sai aquele homem da caverna. Já cheirava mal, as pessoas testemunharam o odor terrível. E o Senhor Jesus manda abrir a caverna. Lázaro, vem para fora. E aquele episódio, meus irmãos, chocou as pessoas. Mas agora pense na ressurreição de Jesus. É o mesmo Jesus, porém com poderes de se deslocar de um lugar para o outro de forma velocíssima, de atravessar paredes. Mas esse corpo que atravessa paredes, come, sorri, canta, prega. Como vocês acham que os discípulos ficaram? Será que amedrontados?
assustados? Não, irmãos, aqui parece que é mais uma história de um plano glorioso de domínio que está sendo aqui preparado pelo Senhor Jesus, uma vez que ele ressurgiu dos mortos, dando provas de que a vida continua. Aqueles que sofreram tanto, derramaram tantas lágrimas, agora estão presentes diante do Jesus que foi pendurado na cruz, e isto por 40 dias. O Senhor Jesus fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não está tratando de outro assunto, este é o seu assunto elementar, básico e principal. Irmãos, as parábolas do Senhor Jesus quanto à expansão do reino foram ensinos sobre como o reino funciona. O Senhor Jesus, por exemplo, contou a intrigante parábola do semeador, que as pessoas erroneamente interpretam como 4 tipos de solos. Mas não é este o objetivo da parábola. O Senhor Jesus ensina que há 2 solos. Aqueles que rejeitam, à maneira dos espinhos, da semente que cai pelo caminho e nas pedras. E há outro solo que cai em terra boa, para lhes ensinar que o florescimento do reino é algo que acontece a partir da ação de Deus. É o próprio Deus que faz a semente da palavra cair na boa terra e germinar. Mas há outras coisas, irmãos, que você deve se lembrar. Jesus disse que não falaria para eles, visto que eles não eram capazes de suportar. Mas agora o Senhor Jesus abre o seu coração e começa a falar de detalhes, irmãos, gloriosos deste reino que vai funcionar, está a pleno vapor, vai crescer, se expandir, vai virar aquilo que as suas parábolas contaram, árvore frondosa, onde muitos haveriam de se aninhar nela, se esconder debaixo da sua sombra. Esses discípulos estão animados, irmãos, porque é isso que nós vamos ver daqui a alguns capítulos. Estes homens temerosos, covardes, que negaram a Jesus, serão impulsionados pelo Espírito Santo, mediante o ensino de Cristo sobre o reino. Eles estão, meus irmãos, como aqueles grandes heróis de guerra, na proa dos navios, esperando a embarcação aportar na praia e partir para a guerra. Porque é este travamento que se dará, irmãos, a subversão dos poderes deste mundo mediante a pregação do Evangelho. Jesus exaltado proporcionará este avanço triunfal do seu reino. É por isso que os discípulos, então, ficaram animadinhos. Versículo 6. Da preparação, agora vamos ver a comissão. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então a promessa do Pai, que o Senhor Jesus disse que enviaria, o Espírito Santo, eles fazem os discípulos, na sua mente equivocada, coincidir com a plenitude do reino se estabelecendo sobre o mundo. Especialmente, irmãos, a ideia deles é ainda uma ideia nacionalista. Veja como Jesus, após lhes ensinar, eles ainda precisam de ensino. O versículo 6 nos dá conta, irmãos, quando no texto grego aparece aqui traduzido, os que estavam reunidos lhe perguntaram. O perguntar aí não é assim: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, irmãos. Já viram aqueles alunos novinhos, super atenciosos, que gostam de aprender, e ficam assim: professora, 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 professora. Já viram?
Os discípulos se aninharam em torno de Jesus e bombardearam Jesus de perguntas. Eles ficaram excitados, ansiosos. É agora, é agora! E Jesus quebra a queixada desses homens, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O Senhor Jesus deixa claro que a curiosidade quanto à dispensação, à administração divina, não é do mistério humano, irmãos. A regência do tempo, o cronos, o tempo que passa, e o kairos, o tempo planejado por Deus, pertencem ao Pai. Ora, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo que os discípulos estão com duas preocupações equivocadas. Eles querem o reino restaurado a Israel, porque imaginam que tudo pertence a Israel. Só que esse tempo passou. Agora Deus, através da igreja, cumpre os seus planos. E nessa igreja maravilhosa estão incluídos gentios e judeus. Mas eles se equivocam também, meus irmãos, quanto à demarcação de tempo a partir da ação divina. Se o Espírito vier, agora então o reino vai ser restaurado, e a Israel, Jesus diz: vocês estão equivocados. O que importa não é saber o que vai acontecer e quando acontecer. O que importa é fazer o que Deus quer que vocês façam. E o versículo 8 diz isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vá comigo, por favor, meus irmãos, ao capítulo número 7 do Evangelho de João. Capítulo 7 do Evangelho de João. Irmãos, eu sei que alguns têm dificuldade de leitura, mas eu gostaria que os irmãos realmente abrissem a Bíblia. Eu sei que eu sou bonito, vocês gostam de me olhar. Eu sei, apesar dos poucos cabelos, mas, irmãos, é muito importante que na pregação expositiva você crie o hábito de ler com o pastor cada detalhe, porque o Espírito Santo, lembram como ele age? O livro de Atos vai nos ensinar sobre iluminação. O etíope vinha lendo a Bíblia e Filipe perguntou: entendes o que lês? Entendes o que lês? Então tem que ler. Não, pastor, eu presto atenção, mas a Bíblia manda ler. Ler. Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por quê? Então, observe o complexo de eventos, a lógica entre eles. Jesus diz que quem tem sede, venha a ele e beba. Ele está citando Ezequiel 37. Então, as águas purificadoras que vão inundando, enchendo o templo novo em Israel, não temos tempo para ir lá, mas depois em casa você pode ir, revelam as grandes promessas que o próprio profeta Ezequiel fez. Essas purificações estão presentes também no capítulo 36, 37, daquela profecia maravilhosa. O Senhor Jesus está dizendo que Ele é a água purificadora que vai inundando o templo que foi profetizado por Ezequiel. E esta água purificadora é a concessão do Espírito Santo,
numa comunhão com Deus prodigiosa, jamais observada em toda a vida de Israel. A promessa do Pai, meus irmãos, aparece em outros textos bíblicos e diz respeito à habitação do Espírito, a uma vida mais profunda com Deus, a uma atuação do Espírito Santo ainda mais forte, mais intensa e abrangente do ponto de vista do seu alcance, do que todo o Israel provara. Essa expectativa, meus irmãos, é provada por Jesus dizendo a respeito de João Batista. O Senhor Jesus diz que não houve homem nascido de mulher que se compare a João. Mas João, localizado como estava como profeta do Antigo Testamento, embora ele apareça no Novo, o menor no reino que agora, através de Jesus, com a ação do Espírito, é maior do que João. Então, irmãos, aqui está, quando o Senhor Jesus brada na festa, para que as pessoas venham até ele e bebam, porque do seu interior vão fluir rios de água viva, ele estava se referindo a esta promessa gloriosa da ação do Espírito que seria dado como cumprimento da promessa divina. Então, irmãos, veja, os pentecostais enfatizam que aqui se trata de uma segunda bênção. Mas o que Jesus está dizendo não é algo que se assemelhe a isto. Ele está dizendo: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Haverá um acréscimo de poder. Note que não há uma diferença de espécie, uma segunda bênção, diferente da conversão. Não, é uma diferença de grau. Ou seja, o que vocês agora têm, vocês vão ter mais ainda. Porque os crentes, os apóstolos, já eram crentes. Então eles estão nessa transição. Que segunda bênção? É a mesma bênção, só que agora na nova dispensação. E ao receber essa bênção, vocês vão ficar poderosos. Para quê? Para dar ordem para Deus? Para ficar cheio de dinheiro? Para subir o monte legendário? E dizer, Tem algum legendário aqui? Agora já era. Essas coisas, irmãos, são bobagens dos homens que não compreendem que a igreja não precisa de um elixir mágico, não precisa de um louvor para incitá-los a um poder. O poder é o Espírito de Cristo. O poder é a ação desta pessoa divina no meio da igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor Jesus comissiona os seus discípulos, dando-lhes um mapa de ação, que aos olhos daqueles pescadores da Galileia, irmãos, seria um plano extremamente arrojado, inatingível, inalcançável. Irmãos, são 12 homens simplórios, 11 àquela altura. São homens que o mundo não é digno deles, mas aos olhos do mundo eles eram menos do que nada. O Senhor Jesus está dizendo para esses homens, irmãos, que eles têm um compromisso de anunciar o Evangelho simultaneamente nessas regiões todas, testemunhando o quê? Martireo, testemunhando. Você já passou em uma avenida
num dia de chuva, aí você falou assim, não está chovendo muito não, eu vou ir andando. Aí você vai, quando você chega na avenida, passa um carro de um miserável pecador e fala assim, ali o idiota ali andando na calçada. Aí ele passa assim, rum. Aí o que acontece? Joga aquele barro maravilhoso no seu vestido branco, né, minha irmã? E aí você fica assim, marcada, não é? A palavra martirel, testemunhar, é esta marca indelével. O mártir tem a ver com o sofrimento, mas sobretudo com a marca. Os discípulos foram marcados pela vida com Jesus, irmãos. Vá comigo em João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, não o Evangelho, mas a primeira carta de João. João fala sobre isso. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. João, tem alguma forma de ver sem ser com o olho? Por que ele usa aqui a redundância, meus irmãos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos o quê? Testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Volte para Atos. Volte para Atos, no capítulo de número 10. Agora você vai ouvir Pedro testemunhando. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos o quê? Testemunhas. De quê? E em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, agora veja que impressionante, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Irmãos, pregar o Evangelho pode ser para você hoje algo assim que tem relação com a sua vida com Cristo, a sua comunhão com o Senhor. Mas pregar o Evangelho, irmãos, essencialmente falando, testemunhar de Cristo é testemunhar da sua ressurreição. Ele está vivo. O que nos foi legado ao longo da história foi esse testemunho. E a comissão de Jesus é para dizer: eu estou vivo. Eu vivo pelos séculos dos séculos. Eu vivo. Eu não estou morto, vocês sabem disso. Vocês comeram, beberam e vocês estiveram comigo. As suas mãos apalparam. Não é possível que vocês mintam. Vocês estão marcados, martirel, com a minha vida. Eles não podiam deixar de falar, irmãos, aquilo que foram marcados. Esta comissão de Jesus diz respeito a pregar a palavra a toda criatura, a anunciar o Evangelho a todos os povos, a todas as gentes.
não por causa de algum benefício pessoal, embora tenhamos muitos, mas acima de tudo para exaltar o Cristo ressurreto. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Irmãos, você já foi no shopping center? É uma perdição, né? Shopping é uma armadilha do diabo. Que isso, pastor? Não, é bom, é bom. Mas assim, você já viu como é que a gente fica? Ou então assim, olha esse sapato, olha essa bolsa, olha esse relógio, olha esse livro. Não é assim? A gente não sabe para onde que olha. Irmãos, o fenômeno da ascensão foi algo tão impressionante, porque nuvem na baixa terra, as nuvens não estão na toposfera, na estratosfera, alguns metros acima. Agora uma nuvem vem envolver Jesus, e todo judeu sapiente sabe que quando uma nuvem vem, é algo extraordinário. No Monte da Transfiguração, meus irmãos, apareceu uma nuvem que envolveu os discípulos. Há uma nuvem que estava presente na caminhada de Israel. Há uma nuvem que envolveu Elias. Há um traslado de Enoque, de Elias. A nuvem faz parte da biografia de Israel, irmãos, como apontando para a Shekinah, a glória de Deus, aquela mesma nuvem que envolveu o templo em Israel na consagração de Salomão do templo. Esta nuvem então aparece para dar conta de que a pessoa que está sendo envolvida por ela, irmãos, é o próprio Deus, é Yahvé, o Senhor dos exércitos, está sendo elevado aos céus. Ele está sendo feito, meus irmãos, ele está sendo dirigido, melhor dizendo, para um capítulo glorioso que vai se dar, que tem relação com o poder, que aqui nós estamos vendo Jesus prometendo à igreja. Abra o capítulo 2, no versículo 34. Versículo 32, desculpe. 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Kyrios, Senhor e Cristo. O que está acontecendo à vista dos olhos dos israelitas estatelados, completamente catatônicos, completamente seduzidos por aquela imagem impressionante, é um capítulo majestoso que lhes garantiria, irmãos, a vinda do Espírito. O Senhor Jesus diz: fiquem em Jerusalém, esperem pela promessa do Pai, eu estou lhes comissionando agora. E qual é a garantia que vocês vão receber a promessa? A minha ascensão. E eles começam a ver esse fenômeno. Gente, Senhor. Eles ficaram em silêncio, irmãos. E o silêncio foi interrompido por seres angelicais. É como se eles dissessem assim: a história vai continuar.
Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Tem serviço para fazer, tem trabalho para realizar. Assim como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. A ascensão garante a promessa e a volta dele. Irmãos, que lindo, que coisa maravilhosa, que coisa assustadora. O Senhor Jesus disse que ele viria e voltaria para o Pai, e agora essas coisas estão acontecendo aos olhos deles. E mais, conforme nós vimos na exposição de Pedro, é o cumprimento de uma profecia de Davi. Deus chamando o seu filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Significa, irmãos, que o Senhor Jesus será recebido na glória, ovacionado. Ele mesmo orou nesse sentido. Ele mesmo disse aos seus discípulos na ceia que aguardaria as bodas do Cordeiro quando o seu corpo estivesse lá junto do Pai. E agora essa circunstância está se dando, mas isso não deve distrair os discípulos. A palavra de Deus é confirmada, o fenômeno acontece para confirmar a palavra, a profecia de Deus, e esta profecia deve colocar em marcha os discípulos. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É como se dissesse assim, né? Mas quem não vai olhar? Quem não vai olhar? Sim, podem olhar, mas vocês vão vê-lo voltar. Então, vamos marchar. É o que o versículo 12 aponta. Então voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém, e aqui é a espera. O que nos chama a atenção, meus irmãos, é a comunhão que se estabelece entre eles. A comunhão que se estabelece entre eles define claramente, irmãos, que eles tinham um só propósito, uma só alma, um só sentimento, um desejo de viverem diligentemente na expectativa do derramamento do Espírito. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Aqui mais um parêntese para o engano pentecostal. Eu me lembro como pentecostal que fui, que as pessoas disseram assim para mim logo depois da minha conversão: agora você tem que ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então você tem que orar, jejuar para ser batizado com o Espírito Santo. E lá vai o Wellington, né? Irmãos, a promessa não vai vir por causa das orações, não. É promessa. Entenderam? O Senhor Jesus lhes ensina a esperarem em oração, porque esse é o dever deles. Mas o Espírito não vai vir por causa da oração. Mas o Espírito não vai vir sem a oração. Entenderam? O papel da oração, irmãos, este é um moto muito de Lucas. Todos os grandes eventos, quando narrados por Lucas, são precedidos ou sucedidos de orações intensas. Esses irmãos se reúnem no cenáculo e buscam a Deus em oração, unânimes, com as mulheres. E Lucas faz questão de citar com Maria, mãe de Jesus. Tão bonito, né? E os irmãos dele, mostrando que Maria, irmãos, era uma mulher especial, porque ela foi citada. Mas ela estava juntinho dos apóstolos, como uma crente qualquer. Irmãos, eu lamento que a idolatria tenha invadido o cristianismo e provocado a mariolatria, porque este texto está falando exatamente da sua humildade, da sua submissão aos apóstolos e o cuidado deles com ela. A Virgem Santa, juntamente com os seus filhos,
foram abraçados pelo colégio apostólico, e ela não se colocou em um lugar de primazia, não. Ela se submeteu àquela comunhão graciosa. Espera lá, eu sou Maria, o ventre santo que carregou o Messias. Me trata bem, tá? Não, irmãos, o texto está falando em sentido totalmente oposto. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria. Então não havia essa divisão na igreja. As irmãs se uniram com os irmãos, as crianças, e todos em oração. Este é o quadro que vemos, irmãos, no capítulo 2, que lemos hoje pela manhã. Por favor, abra aí, 2:42. Depois da vinda do Espírito, mais oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Assim, irmãos, nós somos ensinados e levados a praticar o texto bíblico que hoje aqui foi exposto, da seguinte maneira: quanto à preparação, nós precisamos, irmãos, meditar mais sobre as coisas do reino. Às vezes dispersamos as nossas almas em coisas que são até legítimas, mas que nos distraem ao fato que é central. A gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. O próprio Senhor Jesus ensinou isso aos discípulos, e agora nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Quanto à comissão de Jesus, irmãos, aqui está mais claro do que a luz do sol. O que o Senhor espera de nós como igreja? Alguém postou aí, eu não sei se foi algum irmão, o pastor Hernandes dizendo assim: crente sem trabalho é crente que dá trabalho. Vocês concordam com o Hernandes? Claro, né? Vocês não são doidos. Mas não é porque é o Hernandes não, irmãos, é verdade. O crente precisa trabalhar. Nós fomos designados por Deus para que o nosso fruto seja visto, se estabeleça. Então, meu amado irmão, que serviço você presta a Deus? Eu não estou dizendo que cuidar da família, cuidar dos filhos é um serviço menor. Não, isso também está incluso e é importantíssimo. Mas, meu amado, qual é o serviço que você presta no socorro aos necessitados da igreja? A proclamação do Evangelho, o que do seu regaço você ajuda a quem precisa? A quem você socorre com orações na sua vida? Veja, nós precisamos testemunhar de Jesus não para o nosso vizinho só. Não, irmãos, o nosso compromisso é com Ipatinga, com Minas, com o Brasil. Veja os campos, eles estão brancos para a ceifa. Sabe por que você está acabrunhado, meditabundo? Não é? Assim, todo esquisito, com o fel pingando da sua boca, todo travado, com o vaso emborcado. É porque, irmãos, nós precisamos abrir a nossa boca e testemunhar de Jesus. Pastor, mas o senhor não viu a encrenca que eu arrumei com o meu vizinho? Como é que eu vou lá agora pregar o Evangelho? Eu sei, sabe como? Peça perdão a Deus hoje e fala assim: Senhor, eu vou lá me consertar com o meu vizinho. E pronto! Toca a sua vida. Ou você não confia no sangue do Redentor? Vai ficar remoendo a culpa até quando? Dando desculpa com a culpa para não fazer o que é o seu dever. Saiamos, pois, irmãos, fora do arraial, levando o vitupério de Cristo Jesus. Igreja ensimesmada é uma igreja que só trabalha para ela, só pensa nela, só quer o churrasco para ela. Nós precisamos, irmãos, falar de Jesus, testemunhar de Cristo. Esta é a vida da igreja. Nós estamos aqui para esta finalidade gloriosa. A ascensão de Jesus. O que isso tem a ver comigo, pastor? Muito. Você não está sem governo, sem profeta e sem sacerdote. O Cristo elevado aos céus está dominando os seus inimigos e também os seus amigos.
E a reversão contra os inimigos é a ação de Cristo em favor dos seus amigos, a igreja. É uma pena que você não tenha vindo às reuniões de oração. O que nós temos ensinado aqui, meus amados? A companhia diária do Cristo exaltado. As pessoas ficam repetindo aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas mal sabem eles que o que Jesus quer dizer com esse versículo é que ele caminha no caminho com vocês. É que ele é a verdade no caminho que vocês aprendem com ele. E ele é a vida que sustenta vocês no caminho, descobrindo a verdade. Por isso, nós desfrutamos não de uma comunhão, irmãos, com um Cristo que é uma figura etérea, um fantasma, mas é um Cristo real, uma pessoa de carne e osso, que agora vive para interceder por nós. A ascensão de Jesus é a garantia, irmãos, completa da sua volta e da vitória sobre nós mesmos. Por isso aqui não cabe, irmãos, nós ficarmos assim, achando que essas coisas vão acontecer a partir da nossa força. O preparo, a comissão, estão capitaneadas por Jesus. E a espera? Preciso dizer a vocês que nós precisamos nos unir em oração, irmãos. Que quando você não vem orar com a igreja, você está desdenhando do governo de Cristo. Que você está desprezando o governo do Cristo ressurreto. A expectativa de Cristo, que viveu em oração, é que a sua igreja esteja em oração. Irmãos, por que resistimos às orações corporativas? Por que nos ausentamos? Pastor, eu não posso vir. Sim, você tem dificuldades, eu sei. Inclusive comigo, não é? Eu sei. Mas não importa. Não importa, irmãos. A obediência que você tem que prestar a Cristo não depende de nenhum de nós. Deus lhe chama para esta vida comunitária. A vida isolada que você quer viver da igreja não existe. E é muito provável, talvez, que você não pertença a essa família. Mas se você tem condições, ou se lhe falta condições, você tem orado por condições. Se você deseja isso e quer isso, irmãos, venha, porque é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Pastor, às vezes me falta força para orar, então vem só a sua alma, depois o corpo volta para o lugar. Porque é aqui que Deus dispensa a sua bênção. É com a igreja, irmãos, que nós vamos vencer. É confessando as nossas faltas uns aos outros. É pedindo ajuda, socorro. Meu irmão Elias, ora por mim. Eu não estou suportando as provações. Dona Mirta, dobra o seu joelho, me ajuda em oração. Eu estou enfermo, a minha esposa está mal. Irmãos, é tão especial. Deus tem nos dado tantas vitórias. Tantas vitórias. Vamos cantar ao Senhor sobre essa ascensão de Jesus.